poderia ir embora, porque Deus maravilhoso. já me satisfez a minha alma. Aleluia. O nosso Deus, Deus fiel e adorável. aleluia, Ele sabe, irmãos, de todas as coisas e nos ensina a cada dia. Vou pegar aqui o caminho da serva do Senhor, que disse que nós não queremos passar. Se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, todos os homens e mulheres de Deus, profetas, vasos, homens de Deus, mulheres de Deus, todos eles passaram por lutas que eu e você nem imagina e nunca iremos passar. Hoje eu estava ali em casa trabalhando e meditando sobre Jó. E o Senhor ministrando no meu coração e falava comigo: quantos, filha, você pode me dizer, hoje, o Espírito Santo me perguntando, você pode me dizer hoje, quem é um dos meus filhos que passou ou está passando porque Jó passou? Imediatamente eu respondi: nenhum, Senhor. Nenhum. Irmãos, às vezes a gente reclama do mínimo, porque não vamos para a palavra do Senhor. E Jó, a palavra de Deus diz que Jó, por mais que ele tinha perdido tudo, foi dentro de 24 horas. Não foi uma questão de tempos, no decorrer do tempo. Um ano ele perdeu uma pessoa, daqui 3 anos ele perdeu outra, dali 5 anos, não, irmãos. Foi num período de 24 horas. A vida de Jó estava aqui, ela veio para cá. Ele perdeu tudo, até mesmo a saúde. Começou pelos filhos. Sabe por que Jó perdeu seus filhos? Se você for ler a história, Jó perdeu seus filhos e depois lá na frente ele diz: se eles tivessem me obedecido, eles não tinham morrido. Eles foram rebeldes, foram para a festa. E chegou lá na festa, caiu, tudo, enfim, né? Acabou-se. E foi em instante de 24 horas, a vida de Jó deu uma guinada sobrenatural. Até o ponto da sua carne não aguentar. E de repente aparecer aquela lepra, que ele não estava doente. Se você for ler o texto, ele não estava doente. Jó estava bem, estava trabalhando. Foi do nada. Começou uma coceirinha aqui, outra coceirinha ali, outra coceirinha aqui, outra coceirinha ali. Daqui a pouco ele já estava nos cacos. Aí hoje eu meditando sobre esta palavra, de clamar ao Senhor, da importância de clamar. Porque quanto mais você clama, quanto mais você busca, quanto mais você está nos pés do Senhor, na hora em que sobrevém o mal, você fica de pé. Porque o crente, irmãos, ele é conhecido como a palmeira. Você conhece a palmeira? A palmeira pode passar o vento, a ventania que for. Passa o vento, ela enverga. É como se fosse um elástico. Ela enverga. Lá a ponta dela, lá em cima, ela enverga e bate lá embaixo. Só que quando o vento passa, devorou tudo, acabou com tudo. A palmeira está de pé. É por isso que a palavra de Deus,
através da nossa conduta, através da nossa entrega para Deus, é o Espírito Santo. E nós conseguimos ver isso na vida de Jó. Jó não teve tempo de orar, você sabia disso? Existem provações, por isso, irmãos, que nós temos, os pastores antigos, eles ensinavam o quê? Que a oração é reserva. Você sabia que vai ter dia na sua vida que você não vai ter ânimo para orar? Você sabia que você vai chegar a época na sua vida que você vai viver de reserva? Nossa, pastora, mas como assim vou viver de reserva, filho? Irmãos, eu tenho um problema de enxaqueca. Muito simples para você assimilar. Eu tenho um problema muito sério de enxaqueca, sabe? Acho que de tanta pancada que eu levei na cabeça quando eu era criança, eu não fiquei lelé da cabeça, né? Como os médicos achavam que eu ia ficar. Mas enfim, eu fiquei com essa sequela assim, de muita dor. Então, não é sempre, mas do nada, assim, de repente, do nada, me dá uma dor de cabeça tão grande e é enxaqueca. Que aí eu tenho que apagar a luz, não posso ouvir som, nada. Ali eu fico quieta. Você entendeu? Remédio é só quando ela quer ir embora. E quando eu estou assim, eu já observei em mim mesma. A dor é tanta que eu não consigo entrar em falar, orar com o Pai. Isso, para a gente entender que na nossa vida, irmãos, se você não tiver reserva, na hora que você mais precisar daquela reserva, que vai ser aquele momento em que você não vai poder falar, é aquele momento que o seu cérebro não vai raciocinar, você nem sabe o que está acontecendo, mas você vai ter reserva. E a reserva da oração é que vai te dar vitória na sua vida. É por isso que toda vez que você vê que a sua reserva já está acabando, você tem que encher. Você vai enchendo. E você nunca vai saber se o seu copo, se a sua taça está cheia ou vazia. Porque isso só quem sabe é o nosso Deus. Se eu estiver vivendo do passado, tem pessoas que depois de um certo tempo de crente, e aí acho que cansa, né? Sei lá que acha isso, né? Eu não vou falar quantos anos eu tenho, não, mas de crente não, mas vou falar a verdade pra você. Eu não tenho esse negócio de me cansar de Deus o livre, irmãos. Mas a gente vê muito isso. As pessoas acham que se cansam do evangelho, sei lá o que acontece, né? Aí começa a viver de saudosismo. Começa a viver do passado. Ah, mas eu já fui. Ah, mas eu já fiz isso. Ah, mas eu já fiz aquilo. Oxe, mas por que você já fez? Você morreu? Você não está vivo? Por que você já fez e não continua fazendo? Qual o problema? Ah, mas porque foi tanta decepção, então você não lê Bíblia. Você não lê Bíblia. Jó, no meio da sua tribulação ali, os próprios amigos de Jó falou para ele assim: você está assim porque você pecou. Olha, pecou nada. Não tinha pecado nenhum. Simplesmente foi um teste, uma conversa. Quantas vezes eu e você, irmãos, passamos por situação que no mundo espiritual nós não entendemos. Mas às vezes foi Satanás dizendo assim: ela te serve porque ela tem tudo. Ela te serve porque ela tem uma saúde maravilhosa. Ela te serve porque você dá tudo para ela. A mesma coisa que foi com o Jó. Nós não sabemos. Ou vocês acham que no mundo espiritual o Pai não ordena Satanás? Ordena. Se Satanás querer tocar em um ungido, o Pai só diz: aí não. Esse não. Ele fez isso com Pedro. Satanás pediu para cirandar Pedro. Ele foi pedir permissão. Nós, irmão, não é qualquer um que toca em nós, não. E Satanás piorou. Aí tem crente passando por provação e ele vai e pede oração: pastor, ora por mim, porque Satanás está furioso.
Você pode ter certeza disso. Se dele pedir permissão e Deus falar, pode tocar, aí você aguenta. Mesmo porque Pedro aconteceu isso. Quando Satanás pediu para cirandar Pedro, peneirar Pedro, não queira nem saber o que é peneirar. Peneirar naquela época era malhar trigo. Era tirar, fazia-se os moios de trigo, né? Fazia ali os molhos, tal. E aqui pegava o trigo, sabe esse trigo da Santa Ceia? Imagine ele aí, pegava aqui e ia na pedra, e começava a bater, até tudo aquelas mínimas sementes saírem e se soltarem da sua casca. Agora você imagine um ser humano. Imagine um ser humano ser cirandado, ser peneirado. É por isso que tem muitos quebrados. Porque isso quebra. Quebra tanto, irmãos, que a prova está que no texto Jesus falou para Satanás, Pedro não. Pedro não. Ele não. Por que Jesus não autorizou? Porque Jesus sabia que se ele autorizasse, Pedro não ia resistir. Foi ao contrário de Jó. Deus conhecia tanto que Deus falou assim para Satanás, pode ir lá. Rapaz, a diferença do convertido e do não convertido. Se Satanás tivesse provado, tivesse cirandado Pedro, naquela ocasião, Pedro não tinha suportado. Por quê? Porque ali Pedro ainda não era convertido. Porém, Jó, ele já era convertido. Tanto é que o próprio Deus deu testemunho dele. Está vindo aonde? O pai perguntando, né? Com o zero à esquerda. Está vindo aonde? Ah, estou vindo de lá da terra, de andar por lá e passear por ela. Viste meu servo Jó? Vi. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, fiel e temente. Eu vi ele sim. Então, né? Ele é tudo isso aí que você falou? Porque você deu tudo para ele. Ele não tem necessidade de nada. Ele não tem necessidade de nada. Ele é o homem mais rico. Tem as mais belas filhas. Tem uma esposa maravilhosa. É a riqueza na face da terra. Você deu tudo para ele. É óbvio que ele vai te adorar. Aí Deus, como já conhecia o coração convertido de Jó, porque Deus olha o nosso coração. Jó era um homem convertido no Senhor. Pedro, Pedro não arrancou a orelha do outro lado. Jesus não teve que expulsar Satanás da boca de Pedro. Quando Jesus estava já no finalzinho da sua caminhada, já para ir para a cruz, Pedro deu um de machão. Chegou, falou, não, aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás, porque o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então Pedro não era convertido. Todo mundo sabe que Pedro, ele só foi convertido após a morte de Jesus. Não chegou a ser após a morte. A hora que Jesus, ele cumpriu na vida dele o que Jesus disse, que antes que o galo cante. Quando Pedro disse para Jesus assim, não, mestre, eu por ti eu mato, por ti eu faço o que for que preciso. Não tem crente assim? Pode contar comigo, hashtag tamo junto. Hashtag tamo junto. Aí na hora do vamos ver. Eu tô com dor de cabeça.
pediu para cirandar você. Mas eu intercedi ao Pai em teu favor. Olha que diferença, irmãos, de um convertido para um ainda não convertido. O convertido, Deus dá testemunho dele, fala, pode fazer aí o que você quiser aí. Pode fazer. Estou portando. Eu sei que dali não vai sair palavra de maldição. Dali não vai deixar de me adorar. Pode fazer. O coração dele não está nessas coisas aí. Porém, Pedro, Deus já não podia dizer isso. Porque até então, Jesus já sabia, ele vai se converter, vai ser uma bênção, mas ainda não é. E o texto vai nos dizer que quando Jó perdeu tudo e por último, a sua mulher chega nele e diz, oh meu filho, pelo amor de Deus, nós mulher bicho feio, irmãos. Nós mulher bicho feio, nós mulher dá vida para os nossos esposos, mas nós mulher também mata nossos esposos se nós não tiver sabedoria. Por isso que fala que a mulher sábia constrói e a tola com as suas próprias mãos, não é com as mãos de Satanás, não. Às vezes fala assim, o inimigo entrou no meu lar, entrou nada, irmã, você que não tem sabedoria. E a Bíblia, o texto vai nos dizer que é com as suas próprias mãos. A mulher sábia edifica o seu lar, a tola, porém, com as suas próprias mãos, o destrói. Então não é o vizinho que destruiu, não é o inimigo que destruiu, não foi o parente que destruiu, é com as suas próprias mãos. Então nós temos que ter sabedoria. A mulher de Jó aconteceu isso. Jó, pelo amor de Deus, Jó. Larga a mão desse Deus aí. Quer dizer que Deus, ela esqueceu o Deus que deu tudo a vida inteira. A vida inteira, Deus deu tudo. Olha o coração convertido, da pessoa convertida, irmãos. Ela pode passar pela prova, pela luta, ela não deixa. Não deixa. Quero ver o que é o problema que vai tirar um adorador da presença do Senhor. Não tem. E aí Jó diz para ela diz para ele, amaldiçoa esse Deus e morre logo de uma vez. Tudo bem que a tristeza bateu nela, o desespero bateu nela, mas eu não estou dizendo aqui no contexto de você sentir como esposa. Eu estou dizendo no contexto espiritual, porque nós, quando estamos passando por lutas, nós temos que entender. Essa luta é espiritual. E o espiritual só vence através da espiritualidade. Ela achou mais fácil, por ver o seu marido daquela situação, ver que perdeu tudo, seus filhos. Se você for olhar o contexto, pela lógica natural, você vai olhar e falar, não, eu também não posso tirar toda a razão dela. Sim, eu concordo com você. A gente olhando como ser humano, irmãos, não é fácil. Você vê o seu esposo naquela situação, eu imagino, você consegue imaginar? Você vê o seu esposo naquela situação, todo sangrando, porque imagine, se ele estava se coçando com um caco de pele, ele estava sangrando, né? Aí você olha, enterrei todos os meus filhos, a minha casa pegou fogo, acabou, não tem mais nada. O gado acabou, caiu, morreu tudo. É desesperador. Só que hoje pela manhã, quando eu comecei a meditar nesse texto, o Espírito Santo falou isso comigo, irmãos. Filha, você pode me dizer quem hoje já passou ou está passando pelo que Jó passou? Imediatamente, irmãos, eu respondi, não tem. Não tem. Porque se tiver, vocês podem me provar aí que tem. Tem não, irmãos. Tudo bem, tem aí essas tragédias que a gente vê acontecer, mas tudo isso aí dessas tragédias já está escrito na Bíblia.
Senhor avisou, haverá terremoto. No final dos tempos, haverá terremoto. Irmão, o terremoto onde chegar, ele vai chegar. Ali no terremoto vai salvo e vai não salvo. Já parou para pensar nisso? Judiação, morreu criança. Irmão, criança, para Deus é alegria. Para o pai e para a mãe, é aquilo que eu acabei de falar. Se você for olhar pelo contexto pessoal, você vai se acabar. Mas para Deus, você está voltando para o Pai. É isso. É voltar para o Pai. Quando nós morremos, por isso que o crente ele tem que ter certeza da sua salvação. Porque ninguém vai nascer para semente, irmão. Pode ser um macumbeiro, pode ser o pior matador e pode ser o mais fiel crente. Você não vai ver ninguém para semente. Um dia a gente vai partir. Uns partem mais cedo, outros partem mais tarde. Mas nós vamos partir. Agora o que a gente tem que fazer? É colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Para que quando acontecer, nós não sabemos como que o Senhor vai vir nos buscar. Alguém pode dizer que já está escrito na sua cabeça: ai, Jesus vai me buscar assim, ó. Eu vou tomar um banho, eu vou botar a roupa que eu quero ir embora, né? Aí eu vou deitar na minha cama e eu vou dar o último suspiro. Fui. Algum de nós sabe disso? Não. Isso pertence ao nosso Deus. Então é por isso que a nossa vida, mediante as provações, nós não podemos deixar de adorar o Senhor, porque estamos em provação. Jó, ele foi provado. Na hora que a mulher dele falou isso, ele simplesmente, você acha que ele também não estava sentindo? O mesmo que a esposa estava sentindo, porque quando é uma carne. A mesma dor que Jó estava sentindo, e ainda pior, porque ele estava sentindo na sua pele, no seu corpo, né? Era a mesma dor da esposa, só que a esposa desesperou. Jó não desesperou. Consegue entender? É a mesma prova, eles são um. A mesma prova, o marido estava passando pela mesma prova que a esposa. Porém, o esposo ficou firme e a esposa fracassou. Aí a resposta dele para ela: mas mulher, você só sabe receber o bem de Deus, né? Você só sabe receber o bem de Deus? O bem você consegue receber. Quer dizer, aí na hora que vem a prova, ele já não é Deus mais para você? Trazendo mais a tradução aqui para a nossa linguagem. Então quer dizer que para você, ele só é Deus na hora da bonança, na hora da bênção, né? Na hora da aprovação, então ele deixou de ser Deus para você. Mais ou menos era isso que Jó estava tentando evangelizar a crente, evangelizar a mulher. Filha, ele deu, ele tomou. E ainda te digo mais: louvado seja o nome do Senhor. Se para você não está bom isso, eu ainda digo para você: louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele me deu e Ele mesmo tirou. Aí o que acontece? O texto vai nos dizer que quando chega lá, mais para frente, ele vai dizer assim, ó. Às vezes você não entende por que você passa por provas. É porque Deus quer andar lado a lado com você. Jó, ele chegou acho que no capítulo 37, se não me falha a memória. E aí ele diz, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Você conhecer a Deus porque alguém falou para você, porque alguém apresentou Deus para você. Amém, nossa, esse Deus é legal, é mais barato, é legal. Rapaz, é. Aí eu acho
conhecer, lá tem uns vinhos lá, nossa, tem uma galerinha legal, lá tem uns gatinhos lá, tem uns gatinhos, tem umas gatinhas lá, acho que eu vou lá. É legal esse negócio de crente. Você conhecer Deus por ouvir falar é uma coisa. É por isso que quando Jesus diz, venha, como estais? É para vir mesmo. Mas você não vai ficar como você está, não. Nós vamos ter que ter uns processos aí para você poder me conhecer. Porque quando nós conhecemos a Deus, irmão, você só vai conhecer a Deus, não que você vai conhecer Ele 100%, que isso ninguém. Mas você vai começar a conhecer a Deus se você caminhar com Ele. Não existe um ditado aí que diz que você quer conhecer uma pessoa de verdade? Como 1 quilo de sal com ele. Olha que demora, hein? Você comer 1 quilo de sal, né? Sal lá na minha casa, lá, a gente até esquece de comprar. Toda vez que eu olho, eu esqueço de falar, porque sempre de pouquinho que a gente usa, não é verdade? Não é assim? Você consegue entender isso? Que se você quer conhecer uma pessoa, é só depois que você come 1 quilo de sal. Para você saber, para você conhecer ela. Quantos quilos de sal você já comeu com o Papai do Céu? Para você ser conhecido dele e ele ser teu conhecido. Só quando nós andamos, irmãos, e temos comunhão com alguém, nós podemos dizer, dar testemunho dele e essa pessoa dá testemunho de você. Nós conseguimos ver no texto de Jó, no livro de Jó, que o pai deu testemunho dele e automaticamente ele deu testemunho do pai. Isso, irmão, sem contar que naquela época, na época de Jó, não existia igreja. Consegue entender? Isso veio de dentro de Jó. Deus se apresentou para Jó de dentro. Nesta época ainda não existia Jesus, tá bom? Nesta época o Mar Vermelho não tinha sido aberto, porque quem apresentou Jó para Moisés foi o sogro de Moisés. Consegue entender que o sogro de Moisés ouvia falar de Jó? Então Jó não é da nossa época. Jó não é da época de Moisés, que passou o Mar Vermelho, que teve Moisés para falar do Evangelho, que teve Moisés com as leis na tábua. Não, foi bem antes. Bem antes. Digamos que na era da pedra. Mas Deus já havia se revelado para o seu servo. Então, irmãos, o que eu quero dizer, quando eu e você, quando nós somos convertidos ao Senhor, Deus não vai permitir você passar por situações que você não vai aguentar. Nós conseguimos ver nesses dois temas, nesses dois textos. Deus permitiu, Deus até deu ordem, pode ir. O outro, Deus falou, não, rapaz, isso aí não. Depois você pode fazer o que você quiser. Agora ele não está pronto. Então não toca lá. Aí às vezes você está passando por algo e fala, mas Senhor, por que eu estou passando? Aí Deus fala para você está passando porque você vai aguentar, filho. Se não fosse para aguentar, você não ia passar, que eu não ia deixar. É só crescimento. Eu quero andar com você. Eu quero revelar algo para você. E de qualquer jeito eu não vou revelar. Moisés não conseguiu ver a face do Senhor. O sonho de Moisés era ver Deus, mas ele não viu. Porém Deus falou para ele assim, ó, vira, que eu só vou passar. Irmãos, um homem que nessas alturas do campeonato, ele já estava 40 noites, 40 dias, ele e Deus, no alto da montanha. Somente
Tamanha era a santidade do lugar aonde ele estava, porque ali estava o Deus Todo-Poderoso. Mas ele não enxergou. Isso, irmãos, nós aprendemos a nossa pequenez. Como nós somos pequenos diante do Pai. E muitos se acham muita coisa, né? Acha que, né? E não é não. Nós somos pequenos. Nós somos pequenos. Quanto mais você se achar pequeno, irmão, mais grande Deus te faz ser. Porque se nós nos acharmos grande, aí Deus vem e fala, peraí, que seu nariz está meio empinado. Vamos abaixar aí? Vamos descer uns degrauzinhos aí, velho? Vamos na humilhação? Que o nariz está muito em pé, né? Eu já disse para os irmãos que não confunda a humildade com relaxo. Às vezes as pessoas acham que para ser humilde tem que estar com roupa remendada, roupa rasgada, cabelo despenteado. Meu, hoje está a coisa mais linda. Entendeu? As pessoas não podem usar um perfume, não podem se ajeitar, porque isso é... Não, irmão, humildade está aqui, ó. Eu na sua frente eu posso ser uma coisa, e por trás eu ser outra. Jesus disse, aprendei de mim. Olha só, irmão, se você consegue entender o que Jesus fala, aprendei de mim, isso significa que ninguém sabe. Ninguém sabe nada. Jesus está dizendo, aprendei de mim, que sou bravo e ruim de coração. É isso, né, igreja? Aprendei de mim, a minha braveza. Pensa como eu arranco a orelha de um. É assim que Jesus fala? Não. Ele vai nos ensinar o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é as minhas vestes que vai dizer que eu sou humilde, vai dizer que eu sou pobre. Como eu já usei chinelo havaiano, que na época chinelo havaiano era de pobre. Hoje chinelo havaiano é de rico. R$80 um chinelo, vai me dizer que isso daí é feio? Dá até para vir para a igreja com o chinelo da havaiana. Oxe, antigamente sim, era sinal de pobreza. E ainda quando quebrava o trem, mas nós passava era o prego. E ainda usava mais um século ainda com aquele prego lá. E de vez em quando o prego enfiava para cima, furava o dedo. Eu já passei por isso. Tá pensando o quê? E nós morreu? Não, nós estamos aqui dando glória a Deus. A Bíblia diz que se você for fiel no pouco, no muito te colocarei. Você sabe por que tem muitas pessoas que Deus não coloca ela no muito? Porque ela não é fiel nem no pouco, irmão. Você acha que Deus vai perder tempo? Ele sabe que se dá, igual a nossa irmã já antecipou aqui. Ele sabe que se der, ele vai perder você. Eu já falei aqui para a igreja, dentro da minha sinceridade, que eu não sou hipócrita. Hipocrisia não é comigo. Dentro da minha sinceridade, se Jesus tivesse me feito rica, eu não estaria aqui. Tatuí, Santa Rita, é ruim. Mas para acabar mesmo, eu estava lá na Debrais, lá de São Paulo, lá, e um belo apartamento lá, sei lá, às vezes estava até nos Estados Unidos. Eu, pobre, em Tatuí, é ruim, hein? Eu estou sendo sincero. Aí, eu na minha sinceridade, eu me conheço. Você acha que Deus, que é em primeiro lugar, não vai me conhecer? Mas Ele tem me dado o suficiente para me andar com a minha cabeça erguida, para me fazer a obra dEle, para me servir a Ele e para eu ser feliz. Por que a gente fala, irmãos, às vezes, mas a pobreza, irmão, pobreza, você vai ver o pobre desde o dia que Adão saiu do Éden. Adão saiu do Éden com a mão na frente e outra atrás, segurando as coisas. Entendeu? Porque ele foi expulso do Éden. Ele saiu expulso, ele e a sua esposa. Levaram consigo uma
que essa bagagem está com a gente aí atormentando até hoje, que é o pecado. Foi a única coisa que eles saíram de dentro do Éden. Não levaram mais nada. Então por que a gente fica, ai, mas é porque eu sou pobre? Não, Deus, às vezes as pessoas ficam, ai, mas eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que trabalhar tanto. Gente do céu, Jesus disse, eu trabalho porque o meu Pai trabalha até hoje. Aí vem nós, ser humano, não quer trabalhar, acorda tarde, o dia não é produtivo, aí depois vai colocar a culpa em Deus. Ah, pelo amor de Deus. É muito bom a gente ouvir, ler a palavra, porque nós conseguimos compreender as coisas que muitas das vezes vêm na nossa mente, né? Vem na nossa mente e a gente acha que tem que ser daquele jeito. Só que a palavra de Deus, ela nos ensina diferente. Nos ensina. Se você estiver passando por alguma luta, algum processo, fique em paz. É porque Deus quer se revelar a você. Não é para te matar. Não é para ferir você. Não é para... ai, Deus me odeia. Oh, pelo amor de Deus. O amor de Deus é infinito para conosco. É infinito. Por mais que a gente tenha transgressão, por mais que a gente tenha pecado, a gente comete transgressão, é direto. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos errar, nós vamos pecar. Um erra mais, o outro erra menos, você entendeu? Mas vamos errar. Ninguém é santo. O dia que nós adquirimos a estatura de varão perfeito, na qual a palavra de Deus nos diz, pode ter certeza, nesse dia Jesus nos recolhe. Porque Ele não vai deixar você para se contaminar nessa terra. É por isso que nós sempre, quando estamos em um velório, digamos assim, de crente, né? A gente diz, ele está no seio de Abraão. Combateu o bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé. Simples assim. Combati o bom combate. Imagine chegar aquele grande dia, irmãos. O pai olhar e falar, filha, combateu. Com excelência, viu? Com excelência. Agora chegou a hora. Agora é nós. Venha para o gozo do teu Senhor. Uma pergunta, senhora. A senhora falou que nós igual a gente vai precisar de Abraão, né? E os ímpios, pastor? Os ímpios, não. Não? Existe, tá tarde para eu dar essa explicação, mas eu vou tentar concluir aqui. Na palavra de Deus, não é o tal do purgatório. O católico vai ensinar que a alma, ela vai para o purgatório, ok? E lá para esperar aquele grande dia. Nós, o cristão, quando é um cristão que ele vai, ele já está no nível de que ele vai entrar no céu, mas que ainda vai ter que passar pelo processo do julgamento, que todos nós vamos passar. É a única pessoa, irmãos, que são duas na Bíblia que vai nos provar que não vai passar pelo processo de julgamento, que é o grande tribunal, no tribunal de Cristo. Seria Enoque e Elias. E Moisés, são três. E Moisés. Porque eles foram arrebatados. Ninguém sabe onde eles estão. Nunca foi encontrado o corpo. Então o próprio Deus o tomou para si. Nós todos. A Bíblia diz que até o mar vai dar conta de todos aqueles que ele engoliu. Ou seja, por que Jesus disse isso? Porque antigamente, irmãos, o trabalho, ele não era igual hoje. Antigamente era mar, era só o mar. Quantos milhares e milhares de pessoas morreram no mar? Tanto é que dentro dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver o milagre de Jesus
no mar. Um dos milagres foi o peixes, os servos dele tudo passando fome, ele vai, ordena os peixes, vai tudo para cá. Aí ele manda, joga a rede aí que está aí. Outro foi quando foi a tempestade. Dentro daquela tempestade, milhares e milhares e milhares de pessoas também tinham passado e tinham morrido. Só que ali Jesus, entrou em ação e deu a vitória. Então por isso que a Bíblia diz que naquele dia o mar vai dar conta, a terra vai dar conta. Aonde tiver um cadáver lá enterrado, antes do Brasil ter sido descoberto, teve cadáver que foi, ele vai ter, a terra vai ter que dar conta. Agora o Espírito, ele aguarda o julgamento. Nós não vamos morrer agora e já vamos para o céu ver Jesus. Nós vamos ir para o seio de Abraão. A partir do momento que você vai para o seio de Abraão, você já está descansando. Porque quando você, o ímpio, irmãos, é coisa séria. É muito sério. Deus, ele dá uma segunda chance. Você sabe por que nós vamos ter o juízo final? Você sabe por que nós vamos ter o julgamento? Porque dentro desse julgamento não vai existir a balança. Se você for fiel, aí teve aquelas caídas, sabe? Teve aquelas... Naquele dia vai ter o julgamento. Se as suas obras for maior do que as fraquezas, quem é que vai vencer? As obras. É por isso que através da oração, através da nossa vida com Cristo, nós vamos, aquilo que eu acabei de dizer, nós vamos fazendo reserva. Fazendo reserva. E quando chegar o dia, essa reserva vai nos ajudar. Porque naquele dia, está pensando que o nosso Deus é carrasco? Ele não é carrasco. Porque ele sabe que a nossa carne, ele fez o homem do objeto mais poroso, que foi a terra. Ele sabe que nós trinca, ele sabe que nós somos falhos. Ele só pede para nós, dentro da sua fraqueza, seja forte. Porque eu sei que você pode ser forte. Porque o Espírito que está em você te faz forte. Tudo isso que a gente vê na palavra do Senhor, você não viu um servo de Deus sendo diminuído por Deus. Mesmo em qualquer provação. Deus, quando ele fala para Moisés, Moisés, quando Deus repreende Israel, irmãos, e quando Deus fala para Moisés, ninguém dessa raça aí vai entrar na terra prometida, não. Não vai entrar ninguém. Porque todos pecaram. Todos. Aí a Bíblia vai dizer que somente, vamos ver se vocês é bom de Bíblia, somente 2 Deus permitiu de toda aquela geração que saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho e ficou 40 anos no deserto, desse povo todinho, irmãos, mais de 5.000 almas. É muita coisa. Olha o que a rebeldia faz com a gente. Mais de 5.000 pessoas, muito mais de 5.000 que saíram do Egito. Quantos entraram na terra prometida, irmãos? Josué e Caleb. Deus falou para Moisés: dessa geração, somente Josué e Caleb vai entrar na terra. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus é ruim? Não, foi um pecado deles. Deus tinha falado para eles: olha, não faz trem para adorar. Não faça imagem de escultura. Aí ele vai e fala: o sacerdote, começou por aí, né? Você só vai fazer a minha obra se for assim, 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 assim,
assim, assim, assim. Aí vai Nadab e Abiú oferecer fogo estranho. Ah, mas foi na hora, vup, morreu. A Bíblia diz que foram oferecer fogo estranho na hora. Ah, mas por que Deus permitiu? Por que Deus fulminou ele? Uai, Deus não tinha avisado. A Bíblia diz: do que o homem se queixa, se não dos seus próprios? Cadê a Bíblia, irmãos? Do que o homem se queixa, se não dos seus próprios pecados? Eu me queixo, mas antes de eu me queixar, eu vou analisar. Sabe o que lá em 1 Coríntios 11 fala? Que se vós examinais a vós mesmo, não seríamos julgados. Se eu me julgo primeiro, eu não preciso passar pelo julgamento. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não morrer na condenação. Agora, nós não queremos ser provados? Tantas falhas que nós temos, tantas falhas, sim. Nós vamos ser provados. E só tem um porém, irmãos. Concluindo o que a nossa irmã fez a pergunta: se eu permanecer firme e fiel na minha conduta, na minha esperança, na minha fé, porque o que vai nos levar para o céu é a nossa fé. Eu não estou vendo o céu, mas a minha fé me faz entrar até lá. A minha fé me faz entrar, abrir os portões, ver os portões sendo abertos, o Senhor me recebendo, dizendo: vinde, bendita de meu Pai, porque eu tenho essa fé de que eu vou ouvir isso do meu Senhor. E através dessa fé que eu tenho, dessa esperança que eu tenho, e você tem que ter também, é ela que, quando o nosso corpo tombar, o nosso espírito vai estar pronto e o Pai vai dizer: fique guardado no seio de Abraão. Porque ali no seio de Abraão, praticamente, irmãos, já estamos salvos. Haverá o julgamento, mas nós praticamente já vamos estar salvos. Ali o julgamento, hoje não é dia de estudo nesse porte, porque às vezes uma coisa vai ter que puxar outra, enfim, aí pode ser que dê pontos de interrogações. Mas naquele dia, no dia do julgamento, irmãos, aí vai ser julgado as nossas obras. Aí vai ser julgado como que nós vivemos aqui, quais foram os frutos, e vamos receber a nossa coroa. É só depois disso que nós vamos receber a nossa coroa. A nossa coroa, ela já vai estar preparada lá. Sabe por que ela já vai estar preparada lá, irmãos? Porque Deus sabe que eu e você vai entrar lá. Isso que nós vivemos aqui já passou para Deus. Você sabia disso? Por que a Bíblia fala? A Bíblia nos afirma que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo, receberá o seu galardão. Galardão é o quê? Pagamento. E vai adquirir a sua coroa, que já está preparada. Olha o que a palavra de Deus diz: que já está preparada desde a fundação. A minha coroa já está lá. Só que eu posso escolher se eu quero ela ou se eu não quero. Se eu escolher, irmão, ser crente, servir a Deus é uma escolha. É uma escolha. Simples assim. Deus nos chama, mas eu escolho. Eu escolho. Por isso que nós temos o livre-arbítrio. Quem aqui de vocês e eu posso responder por mim, que aceitou Jesus com um revólver na cabeça? Ninguém. Uns veio pelo amor, outros veio por curiosidade, né? Outros veio, mas foi laçado, não importa, do jeito que você veio, mas você veio. E através do que você veio, você começou a aprender, você começou a se
por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos nos misturar com o mundo. Porque se nós misturarmos, naquele dia é perigoso nós ouvirmos aquela frase que ninguém quer ouvir da parte de Jesus Cristo: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Aí muitos vão dizer, a Bíblia, o texto diz que muitos vão dizer: mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu ensinei, em teu nome eu cantei, em teu nome expulsei o demônio e tudo. Aí Jesus, você fez isso, né? Nossa, que legal que você fez, mas eu nem te conheço. Então é coisas assim que, por quê? Porque fez a obra de Deus, mas não estava em Deus. Fazer a obra qualquer um faz, irmãos. Você sabia disso? Fazer a obra qualquer um faz, pregar qualquer um prega. É por isso que a gente fala que o melhor testemunho, a melhor pregação é o teu testemunho. No testemunho você não mente. No testemunho você não inventa. Consegue entender isso? Consegue entender que a sua verdadeira conversão tem que ser dentro da sua casa, dentro da sua família, na escola, na faculdade, na rua, no ônibus, onde você estiver. Tem pessoas que têm vergonha, irmão, de levar a Bíblia. Tem vergonha. Arruma as bolsas desse tamanho, enfia a Bíblia lá dentro da bolsa lá. Que como dizia o pastor Marco Feliciano, é crente 007. Crente 007. Ninguém nem sabe o que ele é. Envergonha. Aí como que vai chegar lá no céu e vai ser conhecido por Deus? Aí desce, filho. Caminha, tem que te conhecer que não. O que te aguarda é lá. Então o Senhor, Ele nos ensina a cada dia. Porque a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. Então, a palavra do Senhor, ela é clara. Então, não há, para o ímpio, não há segunda chance. Não há. Para nós, os remidos, haverá não uma segunda chance. Aquilo que você vai ganhar, você vai ganhar. Irmão, você sabia que vai ter pessoas lá no céu que... Eu não quero deixar pontos de interrogação, irmão, porque aí isso daqui já entra mais teologia, tá? Isso é estudo de teologia, e teologia é complicado se você não pega o fio e vai até o fim, porque traz pontos de interrogação. Mas, você sabia que é aquele que trabalha bastante aqui na terra, o galardão dele lá no céu é maior? Ou você passa na sua cabeça que não, é tudo igual? Hã? Não é igual não, viu? Tudo tem o peso de Deus. Tudo. Lembra da oferta da viúva? Lembra? Aquilo ali, se você for olhar o texto judaico, aquela mulher, ela ganhou a salvação por tudo que ela tinha. E eu e você, nós conseguimos ser uma viúva? Hã? Seja sincero. A gente consegue ser uma viúva? Claro que não, irmãos. Malemar a gente dá uns R$2. A gente sabe que a gente tem, mas a gente não dá. Você entendeu? Então, muitas das vezes, Deus nos pega dentro das nossas falhas, dentro das nossas fraquezas. Então, a Bíblia vai nos dizer que nós vamos receber o galardão conforme o nosso trabalho. Se você trabalha bastante, o seu galardão é grande. Se não trabalha nada, eu não trabalho não, eu só dou glória a Deus lá na igreja, eu vou lá na igreja, mas eu tenho um coração bom, aí Jesus ele salvou. Você vai entrar no céu. Mas como o coração vai estar transformado, você não vai ter inveja daquele que tem regalias. Ou você acha que lá no céu não tem? O Pai não vai agradar? Agrada. Então, quando às vezes
pregador ou a palavra vem para a gente ser ali fiel ao Senhor no pouco, porque no muito Ele vai nos colocar. O muito que Ele vai nos colocar é lá no céu. É lá no céu que é esse muito. Amém? Deus abençoe a amada igreja. Não, pode passar a salva, filha, fazendo favor. Não quero deixar nenhum ponto de interrogação, irmãos, porque é por isso que existem os estudos de tópicos certos, né? Porque de repente fala, rapaz do céu, né? Aí até você tirar as dúvidas, né? É meio complicadinho. Mas geralmente quando é estudo do Apocalipse, por isso que poucos falam sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, sobre o céu, sobre o arrebatamento, porque você tem que pegar o estudo e ir nele até o fim para você poder entender, né, tudo o que vai acontecer, tudo o que Jesus tem para nós, amém? Amanhã, ensaio com as nossas irmãs. Sexta-feira não haverá ensaio. Sábado haverá ensaio com as irmãs de novo. Domingo não haverá a escola dominical. Haverá nosso almoço, né? O almoço aqui na congregação. Já tem a maioria daqui, tudo já deu nome, né? Tem muitos irmãos, vocês acreditam que tem irmãos que nem sabem que nome desse almoço? Que não estão vindo da igreja? Mas enfim, deixa pra lá. E nós vamos estar aí fazendo essa confraternização com toda a igreja. Amém? Deus abençoe a casa em nome de Jesus. E vamos estar orando uns pelos outros. Amém? Vamos já orar todos, né? Vamos colocar de pé, irmãos, orar, agradecer ao Senhor Jesus. Presbítero Bento, venha fazer essa última oração. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Por favor, quando nós entramos no segundo tópico, se você ficou com algum ponto de interrogação, não fique não, tá bom? Porque não é bom. Me procura depois, o que eu puder te auxiliar ou pedir para você ler algum texto, tá? Porque existem pontos de interrogação que depois a gente fica até mais, nossa, né? Mas tudo tem as suas explicações dentro da palavra de Deus, amém? Deus abençoe a amada igreja. A sua igreja. Pode ser. Oramos. Amado Deus e eterno Pai, Pai de amor, Pai de bondade, em nome de Jesus, Deus maravilhoso, nós estamos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor ouvimos nessa noite, ó Pai, para que o Senhor venha trabalhar em nosso coração a cada dia, Pai, abrir nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para poder entender, Pai, o mistério, Senhor, que o Senhor tem na vida de cada um, Pai. Pai Santo, amado, Pai querido, desde já nós te agradecemos pela oferta, pelo dia, ó Pai. Vai recebendo o devorador, o brigador, vai abençoando os excelentes teus filhos, teus servos, Pai, para que haja movimento, para que haja, Pai, ao Deus de poder, o pão de cada dia, Pai. Isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a rica comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja com a igreja, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.